Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje vamos abordar o recente ataque israelense ao Irã e suas consequências. O que isso significa para o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Fique ligado, pois vamos desvendar essa tensão geopolítica e suas repercussões. Quando se fala sobre a rivalidade entre Israel e Irã, é preciso lembrar que essa relação é complexa e carregada de nuances. Israel sempre considerou o programa nuclear iraniano uma ameaça real e imediata, algo que pode colocar em risco a segurança não só do país, mas de toda a região. Por outro lado, o Irã, que se posiciona como um defensor do que considera a soberania de seus aliados e do mundo muçulmano, usa essa hostilidade como uma forma de legitimar seu regime e manter a população unida em torno de um inimigo comum. É como um jogo de xadrez, onde cada movimento é cuidadosamente planejado e a defesa é tão importante quanto o ataque. Essa rivalidade não é apenas uma questão de política internacional, ela reflete valores e ideais que estão profundamente enraizados na identidade de ambos os países. O Irã, desde a Revolução Islâmica em 1979, posicionou-se contra o que vê como imperialismo ocidental, e essa narrativa é alimentada pelo antagonismo com Israel. Imagine a tensão que se cria em uma partida de futebol, onde torcedores se dividem entre os dois lados, cada um acreditando piamente que sua equipe é a melhor. Essa rivalidade é similar, mas com consequências muito mais graves, que podem culminar em guerras e conflitos armados. É importante também entender que a dinâmica dessa relação não se restringe apenas a esses dois países. A hostilidade se espalha por toda a região, envolvendo aliados e adversários. Grupos armados como Hezbollah no Líbano e outras milícias na faixa de Gaza são exemplos de como essa rivalidade se manifesta em conflitos indiretos, criando um clima de tensão constante. Portanto, ao analisarmos o recente ataque de Israel ao Irã, devemos levar em conta todo esse histórico, pois ele é fundamental para compreendermos as motivações e as consequências desse ato bélico. E, como veremos, esse ataque não é apenas uma continuidade de um conflito antigo, mas uma nova rodada em um jogo que se arrasta há décadas. Agora, vamos mergulhar nos detalhes do ataque israelense que ocorreu entre os dias 25 e 26 de outubro de 2024. Essa operação não foi aleatória, ela foi meticulosamente planejada e executada em duas fases distintas, cada uma com objetivos específicos e uma estratégia clara. Na primeira fase, o foco foi neutralizar as defesas aéreas iranianas. Imagine uma partida de xadrez onde um jogador sacrifica uma peça para conseguir um movimento mais vantajoso. Essa foi a lógica aplicada aqui. Ao eliminar a capacidade de defesa do Irã, Israel buscou garantir a segurança de suas aeronaves para a fase seguinte do ataque. Na segunda fase, Israel direcionou seus esforços a alvos mais estratégicos, bases militares e centros de produção de mísseis e drones. Esses locais são cruciais não apenas para a segurança do Irã, mas também para seu poder de influência na região. A escolha desses alvos é emblemática. Ao desestabilizar a capacidade de produção de armamentos, Israel não apenas corta o fluxo de recursos para grupos aliados, mas também envia uma mensagem clara sobre suas intenções. É como cortar o suprimento de água de um rio, sem recursos, o que antes era forte pode rapidamente se tornar vulnerável. Esse ataque teve um impacto significativo, e a precisão das operações israelenses é digna de nota. Utilizando mais de 100 caças, os militares israelenses conseguiram contornar as defesas aéreas iranianas e atingir alvos bem protegidos, incluindo pontos estratégicos em Teherã. Essa ação mostra um nível elevado de sofisticação na estratégia militar, além de destacar a capacidade de Israel de operar em um espaço aéreo altamente controlado. Mas, apesar do estrondo causado, uma escolha prudente foi feita: nenhuma instalação nuclear foi atingida. Essa decisão pode ser vista como uma tentativa de evitar uma escalada do conflito que poderia mergulhar a região em uma guerra total, mantendo assim uma linha de contenção delicada. O que esses detalhes revelam é que estamos diante de um momento decisivo na relação entre os dois países, onde cada ação gera reações que podem ressoar em todo o Oriente Médio. E como sempre, a pergunta que paira no ar é: até onde essa rivalidade pode levar? Isso nos leva ao próximo tópico, onde analisaremos a avaliação do ataque e suas repercussões. A avaliação do ataque israelense ao Irã traz à tona uma série de questões sobre as capacidades militares e estratégicas de ambas as nações.
Mesmo com os danos ainda não totalmente claros, o que é inegável é que Israel demonstrou um nível impressionante de precisão em suas operações. Esse tipo de habilidade não surge do nada, é fruto de anos de treinamento, tecnologia avançada e uma clara compreensão do campo de batalha. Para os observadores, isso não apenas reafirma a força militar de Israel, mas também oferece uma visão das táticas que podem ser empregadas em futuros conflitos, reforçando a ideia de que a guerra moderna é cada vez mais sobre tecnologia e estratégia do que simplesmente sobre força bruta. O fato de Israel ter evitado atacar instalações nucleares é uma decisão que merece destaque. Essa escolha não foi acidental, trata-se de uma estratégia intencional que visa evitar uma retaliação em larga escala que poderia desestabilizar ainda mais a região. Ao evitar o uso de força contra alvos sensíveis, Israel está tentando equilibrar sua posição de defesa com a necessidade de não exacerbar a situação. Em guerras, é comum que líderes tomem decisões difíceis, mas essa demonstra uma habilidade de pensar à frente, uma qualidade que pode ser observada em líderes de grandes empresas e inovadores em diversas áreas. Em vez de reagir impulsivamente, é preciso considerar as consequências a longo prazo, algo que qualquer um pode aplicar na vida cotidiana. Além disso, a operação destaca o nível de inteligência que Israel possui sobre as atividades militares do Irã. Essa habilidade de realizar operações bem-sucedidas em um território adversário revela não apenas a eficácia das forças israelenses, mas também uma mensagem clara ao Irã sobre o alcance de suas capacidades. A comunicação é fundamental, e ações como essas falam mais alto do que palavras. É a mesma lógica que se aplica no mundo dos negócios, onde as ações de uma empresa podem transmitir um sinal muito mais forte do que qualquer anúncio publicitário. Portanto, o que o ataque de Israel significa no grande esquema das relações internacionais e quais lições podem ser extraídas? Essa reflexão nos leva a considerar as reações da comunidade internacional ao ataque. As reações da comunidade internacional ao ataque israelense ao Irã são tão complexas quanto o próprio conflito. Logo após o ataque, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, não hesitou em reafirmar o compromisso do país com a segurança de Israel. Essa declaração não é apenas um suporte político, é uma mensagem clara para o Irã e para outros aliados da região de que qualquer retaliação contra Israel pode resultar em uma resposta militar americana. Em um mundo onde a diplomacia é frequentemente posta à prova, é interessante notar como as alianças são fundamentais. Assim como uma empresa que forma parcerias estratégicas para fortalecer sua posição no mercado, os países fazem o mesmo em um contexto geopolítico. Por outro lado, a condenação pública da Arábia Saudita ao ataque é um indicativo de que as relações entre os países do Oriente Médio estão em constante mudança. Tradicionalmente rival do Irã, a Arábia Saudita expressou preocupação com a instabilidade que um ataque dessa magnitude pode trazer para a região. Essa postura ressalta a interdependência dos países no Oriente Médio, onde as ações de um podem desencadear reações em cadeia entre os demais. Pense em como uma mudança em um projeto de grupo pode impactar todo o time. Assim, cada movimento militar ou político não ocorre em um vácuo, mas em um ambiente onde todos estão atentos às ações uns dos outros. Enquanto isso, analistas políticos começam a debater as possíveis consequências desse ataque para o futuro das relações internacionais no Oriente Médio. Poderá o apoio explícito dos Estados Unidos a Israel provocar uma resposta mais agressiva do Irã? Poderão outros países, como a Rússia, rever suas estratégias diante do fortalecimento da posição israelense? Essas questões permeiam o debate atual e revelam como o ataque vai além de uma simples ação militar. Como em uma conversa entre amigos, onde cada um expressa suas opiniões e sentimentos, o diálogo entre países está repleto de nuances e interesses variados que exigem atenção. Portanto, essas reações internacionais abrem um leque de discussões sobre o futuro das relações no Oriente Médio e nos levam a ponderar sobre as consequências estratégicas desse evento. O ataque israelense ao Irã não é apenas um evento isolado, suas consequências reverberam por todo o cenário geopolítico do Oriente Médio. A diminuição temporária na capacidade do Irã de projetar poder na região é um fator que não deve ser subestimado. Ao impactar as instalações que produzem mísseis e drones, Israel não apenas atinge a infraestrutura militar do Irã, mas também desestabiliza a rede de apoio que o país fornece a seus aliados, como o Hezbollah e outros grupos armados. Imagine um time de futebol que perde seus jogadores-chave,
a eficiência do time no campo é diretamente afetada. Assim, a redução das capacidades iranianas pode enfraquecer sua influência regional e, ao mesmo tempo, dar um fôlego a Israel e seus aliados. Além disso, essa ação israelense pode ter implicações diretas nas relações entre Irã e Rússia, já que muitos dos drones fabricados no Irã são utilizados pelas forças russas. Com as capacidades de produção militar comprometidas, o Irã pode se ver obrigado a buscar alternativas, o que poderá alterar as dinâmicas de apoio mútuo que esses países têm cultivado. Para ilustrar, pense em como uma empresa que perde um fornecedor essencial precisa rapidamente encontrar novas fontes para manter sua operação. As alianças estratégicas no cenário internacional funcionam de forma similar, onde a dependência de certos recursos pode moldar o futuro das relações bilaterais. Por fim, o ataque de Israel também ressalta a importância da percepção internacional sobre seu poder militar. Com a demonstração de sua capacidade de realizar ataques de alta precisão em um espaço aéreo altamente controlado, Israel se estabelece não só como uma potência militar, mas também como um aliado estratégico confiável para os Estados Unidos e a Europa. Isso, por sua vez, pode gerar uma corrida armamentista na região, onde países buscam equipar-se melhor para contrabalançar o poder israelense. Como em um jogo de xadrez, cada movimento é calculado e pode ter repercussões para além do tabuleiro imediato, influenciando toda a partida. As consequências desse ataque se desdobram em múltiplas direções, tornando-se um capítulo crucial na narrativa contínua do Oriente Médio. O ataque de Israel ao Irã não é apenas mais um capítulo na longa história de conflitos do Oriente Médio, é um ponto de inflexão que nos leva a refletir sobre as complexas dinâmicas geopolíticas da região. Diante de um cenário onde as tensões estão sempre à flor da pele, como você pode se preparar para compreender as nuances desses conflitos? Será que você está realmente ciente de como esses eventos afetam não apenas a política internacional, mas também a sua vida cotidiana? O que você pode fazer para se informar melhor e estar mais preparado para discutir temas tão relevantes? O conhecimento é uma ferramenta poderosa, e entender o que se passa no mundo é um passo essencial para qualquer mudança. Por isso, não perca tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre esse assunto e outros que moldam o nosso futuro.